formatar um pequeno emergente para lambariz. Na morsa nós temos um anzol mustade para secas no tamanho 18. E como linha de atado eu vou utilizar uma Uni 8/0 na cor marrom escura. Então, para atar esse emergente para lambariz, nós vamos colocar uma cama de linha de atado em todo o comprimento do corpo do anzol. Retiramos o fio de excesso. E logo em seguida a gente vai colocar um pouquinho de dubbing. Como dubbing eu estou dando preferência a um dubbing escuro. Eu tenho essa caixa onde esses dubbings são feitos em casa, conforme o vídeo que eu tenho aí abaixo sobre confecção caseira de dubbing. Eu vou utilizar esse dubbing escuro aqui. E eu dou preferência ao dubbing escuro porque geralmente os insetos aquáticos têm uma tonalidade mais escura e os lambaris parecem dar uma certa preferência a isso. A gente não quer um corpo muito gordo, nós vamos fazer um corpo relativamente magrinho. Portanto, a gente se preocupa um pouco mais de fazer o dubbing fininho em torno do fio de atado, de tal forma que a gente tenha controle sobre a colocação do dubbing no corpo do anzol. Repara que eu giro sempre num sentido. Se você girar o dubbing nos dois sentidos assim, você não consegue enrolar ele em torno do fio. Então, gire sempre no mesmo sentido. Com o dubbing colocado no fio, vamos começar a fazer o corpo. Repara que tem um pouco de fio nu aqui, junto do corpo do anzol. Nós vamos levar esse fio nu um pouco à frente e quando o dubbing começar a ser enrolado, agora, eu volto o fio para trás e daí eu formo uma cama de dubbing bem homogênea na parte traseira do anzol, que nem sempre é muito fácil de conseguir. Se você coloca o fio nu lá, você tem que dar uma série de voltas até o dubbing pegar, então fica um bolinho de linha ali que não é bacana. Muito bem, vamos formando o corpo da nossa mosca. Faltando talvez uns 2 milímetros para chegar no olho do anzol, a gente para de colocar dubbing, retira o excesso. Se sobrou muito, reserva para uma próxima mosca. E vamos colocar a nossa asa. Nós vamos fazer uma estrutura aqui que ela é similar a um parachute muito pequeno. Só que nós vamos fazer esse parachute muito pequeno só com o material do poste. Quando a gente tem um parachute verdadeiro, a gente tem um poste vertical, que estaria mais ou menos nessa posição, e em volta desse poste nós teríamos enrolado uma pena. Como a isca é muito pequena, nós não precisamos fazer isso. Aí a própria isca já tem uma certa flutuabilidade, então a gente não precisa dessa pena em torno do poste. Então nós vamos fazer o poste mais denso e ele vai ter as duas funções, de poste e o anel de reco. Com o material do poste, nós vamos utilizar polypropylene yarn na cor branca. É bom usar uma cor que a gente enxergue. O fio que sai direto desse novelo de polipropileno, ele é grosso, então nós vamos pegar apenas 1/3 dele, mais ou menos, o que dá uma espessura assim, para fazer um poste denso. E agora como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos atar mais ou menos pela metade desse material. Faço um pinching loop para segurar isso aqui. Repara que ele não está sendo feito junto do olho do anzol, ele está sendo feito mais para trás. Dou umas 4 voltas firmes. E agora nós vamos puxar isso para cima e fazer o poste ficar ereto. Como que nós vamos fazer isso? Vamos elevar essas fibras. Vou dar umas voltas aqui atrás, talvez umas 3 ou 4 voltas, formando um pequeno montinho. Nota que o de trás já está elevado e o da frente não. Então vamos elevar um pouquinho mais. E agora a mesma coisa com o da frente. Elevo o da frente, dou umas pequenas voltas, 5 voltas aqui atrás, na frente dessas fibras.
E nota que ainda está despenteado. Estão elevadas, mas despenteadas. A gente quer um tufo reto para cima. Então nós vamos fazer a mesma operação que a gente faz agora com o parachute, o poste do parachute. Segura essas fibras para cima e nós vamos dar voltas em torno delas. Uma volta, duas voltas, três voltas. Vamos largar, ver como ficou. Ó, já está razoável, mas elas ainda podem ficar mais pegadas. Vamos subir um pouquinho mais. 4 voltas. 5 voltas. Vamos ver como elas estão. Ó, quase lá. Mais 2 voltas e nós vamos parar. 7. 8. Repara que agora nós temos um tufo vertical de fibras. E agora nós puxamos a linha aqui para frente e vamos fazer a finalização com o nosso Whip Finisher. 3 voltas apenas. 1, 2, 3, tomando cuidado para não pegar nenhuma fibra do nosso poste. Não puxa com força excessiva, esse anzol é frágil, você vai entortar o anzol. Calça o anzol e puxa a linha, tensionando. Cortamos o fio de atado. E agora chegou a hora de cortar o nosso pequeno tufo. Eu já tenho várias moscas feitas aqui. Nós vamos tentar manter um padrão de altura desse tufo de polipropileno. Talvez uns 3 milímetros. E aí está a nossa mosquinha. Um tufo bem denso, parecendo um postezinho de parachute. Para dar uma firmeza nesse material, nós vamos colocar um pouquinho de verniz na linha que segura o nosso poste. Não precisa muito. Se você exagerar aqui, a tua isca perde flutuabilidade. Então nós vamos colocar só uma gotinha. E aí é só retirar aqui, colocar junto das outras com a nossa rolha. E aí está nosso pequeno emergente para lambariz, feito com dubbing e polipropileno. Beleza? Valeu!